Querido irmão, querida irmã, neste final de semana celebramos duas ocasiões fortes e importantes da fé: a solenidade de Todos os Santos e a comemoração dos fiéis defuntos. Duas celebrações que guardam uma relação íntima entre si e que trazem consigo um conteúdo de vida e de fé fundamental para nós, para o nosso crescimento. Hoje faço uma dinâmica um pouco diferente. Não me atenho apenas às leituras do domingo, fiéis defuntos, mas aprofundo brevemente os dois temas. A comemoração de Todos os Santos nos traz uma lição muito simples. Todos nós somos chamados à santidade. O que é ser santo? Começo dizendo o que não é. Ser santo não é uma ideia do passado, uma meta inatingível, não é ser careta, quadrado, atrasado, rigorista. Santo é alguém feliz. Feliz porque se percebeu amado por Deus e faz da sua vida uma resposta de amor a Deus, que se traduz no amor a Deus e no amor concreto ao irmão. Santo é alguém que ama. Ama numa constância, numa perseverança e numa intensidade tal que todo o seu pensar e o seu agir são movidos pelo amor. O santo é alguém que escuta a voz de Deus, não as vozes do mundo, não as vozes que saem de si mesmo e chamam ao conforto, ao comodismo, a uma segurança material. Escuta a voz de Deus, que em cada tempo chama homens e mulheres a tocarem o coração dos outros, a se empenharem concretamente na caridade, na generosidade, na cura da humanidade. Santo é alguém que fez uma escolha de viver com amor, do amor, para o amor, de fazer da sua vida uma concretização do amor imenso de Deus por nós, que se traduz no impulso para o bem do outro. E a liturgia da palavra de Todos os Santos nos coloca justamente a visão que Deus tem da santidade. A primeira leitura é tirada do Apocalipse e nos traz uma forte imagem de uma multidão vestida de branco diante do trono do Cordeiro. De onde veio essa grande multidão? São os que vieram da grande tribulação, diz a palavra de Deus. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Grande tribulação é justamente esse percurso de sofrimento, dificuldade, sacrifício que nós temos nesta vida e também a purificação necessária depois da nossa caminhada terrena. Qual é, então, o nosso futuro? É estar diante do trono do Cordeiro, louvando, cantando, orando, com essa grande multidão celestial, já na plenitude do amor do Senhor. No Evangelho, Jesus dá a receita da santidade, o que é também a receita da felicidade. Jesus, falando aos seus seguidores, constrói um projeto de felicidade baseado em 9 pontos, aos quais deu o nome de bem-aventuranças. Bem-aventurado significa tanto feliz como santo. Então, para alcançar a felicidade e para alcançar a santidade é preciso, então, a pobreza de coração, que é o desapego dos bens materiais, a liberdade diante do materialismo. É preciso ainda entender que a dor existe, que o pranto acontece, mas é o amor que triunfa. A última palavra é do amor. A felicidade e a santidade se constroem ainda com a mansidão, não com a ira, com a cólera, com a raiva. Se constrói com a fome e sede de justiça que nos leva a nos mover para que a justiça aconteça, para que não haja desigualdade, exclusão, dominação, violência.
Esse caminho de santidade e felicidade se constrói também pela misericórdia, a capacidade de perdoar o outro, de acolhê-lo, de olhar o outro com olhos novos, de dar aquela necessária anistia, porque o outro erra, nós erramos também, é preciso recomeçar sempre e dar ao outro a oportunidade de ser novo. É preciso ainda ter a pureza de coração, ou seja, um coração que não está preso aos prazeres efêmeros, à instrumentalização do outro, que não olha o outro como objeto do seu próprio prazer, e ainda a promoção da paz, a construção ativa da paz, que não é uma mera ausência de conflitos, mas é todo um contexto de respeito, acolhimento ao outro, ao diferente, a capacidade de convivência harmônica e fraterna entre nós, até chegar mesmo ao ponto de aceitar até as injúrias, as mentiras, os ataques que recebemos por crer no Senhor. Ele nos dará a alegria e o júbilo se nós formos capazes de assim viver. E se formos, seremos felizes e seremos santos. Portanto, o santo é aquele que ama, que não pensa em si, que não vive uma vida egoísta, mas que se abre para Deus e para o outro, que tem uma vida aberta, doada, que coloca o outro no centro do seu agir, que considera o outro mais importante do que a si mesmo e procura do outro apenas o bem. E para Deus, a glória do nome de Deus nesta terra. Existe, como eu dizia, uma relação entre todos os santos e fiéis defuntos, porque os santos são todos eles fiéis defuntos. E os fiéis defuntos são, muitos deles, certamente, santos. Os santos são aqueles que já estão na presença do Senhor, já contemplam Deus face a face e podem também ser nossos intercessores. Os fiéis defuntos são aqueles nossos tantos amados e amadas que nos precedem na eternidade e que talvez, como nós, precisavam ainda ajustar um ponto ou outro, mesmo que tenham morrido na amizade com o Senhor, mas não alcançaram aquele grau de perfeição, por isso é necessário alguma lapidação para poder estar completamente na presença do Senhor. Longe de nos causar tristeza ou desespero, a comemoração dos fiéis defuntos, popularmente chamada de Dia de Finados, deve despertar em nós uma enorme esperança, uma serenidade, uma tranquilidade diante da morte. Porque, veja, nós não somos apenas matéria, nós não somos simplesmente animais evoluídos, racionais, que teremos o mesmo fim dos demais animais, o fim da nossa existência com a morte física. Não. Deus nos criou com uma alma imortal. O período que nós passamos nesta terra, mesmo que dure 100 anos ou mais, será sempre curto. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos nesta terra, estrangeiros aqui, porque o Senhor nos criou, nós nascemos de uma ideia do coração de Deus, depois transformada em carne e osso com a colaboração dos nossos pais, mas não temos aqui a nossa morada definitiva. O Senhor prepara desde o início dos tempos para nós uma morada extraordinária, maravilhosa, em que o amor será a única forma de relação, a alegria será plena, não haverá mais guerra, mais violência, mais traição, mais mentira, de modo algum. O amor reinará e Deus será tudo em todos. Essa é a nossa esperança. Por isso não precisamos ter desespero diante da morte, não precisamos temer a morte, nem a nossa, nem a daqueles que passaram pela nossa vida. Estão bem. Escute o que diz a primeira leitura deste dia de finados. A vida dos justos está nas mãos de Deus. Nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos, parecem ter morrido. Sua saída deste mundo foi considerada uma desgraça, sua partida do meio de nós uma destruição. É uma bela descrição da dor da morte. Nós que já passamos pela perda de alguém muito próximo, muito amado, sabemos que de fato é aquela sensação de desgraça, de derrota, como se arrancasse do nosso peito uma realidade importante.
A palavra de Deus entende essa nossa dor, é sensível ao nosso luto, mas nos ensina que, para além da dor e do luto, para além da imagem de um corpo que experimenta agora o frio, o silêncio e o sepultamento ou a cremação, há uma realidade muito maior, que é, de fato, a verdade, não aquilo que os nossos sinais percebem. Dirá então a palavra de Deus que a sua esperança é cheia de imortalidade, tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo e os aceitou. Os que perseveram no amor viverão junto de Deus, porque a graça e a misericórdia são para os eleitos. O que a palavra de Deus está nos dizendo com uma clareza extraordinária? Quem ama não morre. Quem ama vive. Vive para sempre e vive junto do Criador. A morte não dá a última palavra para quem sabe amar. Para quem sabe amar, o amor se perpetuará. Porque, como diz o salmista, diante de Deus e com Deus, o amor é garantido para sempre. O Evangelho nos conta uma cena dramática com um final muito impactante. Jesus está chegando a uma cidade chamada Naim, com seus discípulos, com uma grande multidão que o acompanhava, e ele chega justamente no momento de um velório, no momento em que as pessoas estão passando por ali, num cortejo fúnebre, um jovem que morreu, a mãe está chorando essa dor dilacerante da morte do seu filho, invertendo a ordem natural da vida, e Jesus então depara com essa cena de grande dor que acontece todos os dias num país como o nosso. Jesus então toca o caixão e diz: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E ressuscita. Aquele jovem o entrega à sua mãe. Todos passaram a glorificar a Deus pelas suas maravilhas. E Jesus não quer a morte. Jesus quer a vida. Em Jesus, nós tivemos a confirmação definitiva de que a morte é apenas um estado passageiro, mas não é a última palavra, não é efetivamente o fim. A morte é essa porta misteriosa, mas bela, que nos leva à presença de Deus. Esse jovem que Jesus ressuscitou, fisicamente, alguns anos depois morreu outra vez, mas não está morto, está na presença de Deus. Como também nós e os nossos amados que nos precedem na eternidade não foram destruídos, não deixaram de existir, mas continuam vivos, vivos, lá no paraíso, onde nós também queremos chegar. O que o dia de hoje nos chama a fazer? Confiar e orar. Nós podemos e devemos manter um relacionamento com os nossos amados e amadas que já estão do outro lado da vida. E esse relacionamento se dá não apenas pela memória, mas pela oração. Então quero convidar você hoje a recordar os seus que já faleceram, recordar bons momentos, alegrias, ensinamentos, mas mais do que recordar, quero que você reze por eles. Mantenha, cultive esse relacionamento com os seus entes queridos que já faleceram na oração, pedindo ao Senhor que, se eles estiverem ainda passando pela necessária purificação, possam, o mais rapidamente possível, entrar definitivamente no paraíso. O Apocalipse, no capítulo 21, é já o penúltimo capítulo da Bíblia, nos dirá um pouco de como é essa vida que os fiéis defuntos já experimentam no céu. É a morada de Deus, diz o Apocalipse. O próprio Deus está com eles, vive no meio deles. Deus enxuga toda lágrima de seus olhos. A morte não existirá mais. Não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque já passou o que havia antes.
O que está sentado no trono é Jesus Cristo, diz: Eu sou o princípio e o fim. Eu faço novas todas as coisas. A quem tiver sede, eu darei de graça a fonte da água viva. O vencedor receberá essa herança. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Querido irmão, querida irmã, nós não nascemos para morrer. Nós nascemos para viver a vida imortal, plena, justa, harmoniosa, bela, na presença do Senhor. A purificação existe, nós passamos a chamar de purgatório, é cheio de imagens, às vezes muito distorcidas. O que é o purgatório? Aquelas dificuldades que a gente tem de chegar na plenitude do amor precisam ser purificadas para que nós possamos contemplar Deus face a face. O purgatório é justamente essa caminhada amorosa de aparar estas arestas, superar aquilo que ainda nos impede de amar concretamente o outro, para poder chegar na presença de Deus assim livre, assim como que restaurado, refeito na lógica do amor. Vivamos então a nossa vida com alegria e esperança, buscando a todo custo tornarmos-nos santos, ou seja, amar intensamente, continuamente a Deus e ao próximo. Que próximo? Amar a todos, até o inimigo, quando ele se apresentar. Tomar a iniciativa no amor, construir a unidade com cada próximo, viver a experiência do outro e confiar que a morte é apenas uma porta para o paraíso que nos espera e espera também os que nos precederam, para quem devemos nesta data rezar e rezar com fé e amor. Bom domingo e boa semana.